E disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade, para destacar a verdade, vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo, a verdade divina, manifesta em nós. Jesus Cristo, a verdade divina, manifesta na minha e na tua vida. A verdade manifesta na vida da igreja. A verdade manifesta na vida do povo de Deus. A verdade que se chama Jesus Cristo. Há muitas religiões dizendo que tem a verdade. Há muitas, até mesmo igrejas, denominações, dizendo que tem a verdade, dizendo que são donas da verdade. Mas eu te digo, nessa tarde, a verdade não tem dono. Pelo contrário, a verdade é o nosso dono. A verdade é o nosso rei. A verdade é o nosso Senhor, porque a verdade tem nome. A verdade se chama Jesus Cristo. A verdade não é uma religião. A verdade não é uma denominação. A verdade não tem dono. A verdade, ela manda. A verdade, ela comanda. A verdade, ela reina, porque a verdade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é que reina em nossa vida. Jesus Cristo é o dono da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é que deve manifestar o seu poder, os seus dons, os seus atributos, os seus sentimentos na minha e na tua vida. Então, este é o tema dessa tarde, Jesus Cristo, a verdade divina, a verdade eterna, manifesta na nossa vida. Nós vimos que os homens andam em busca da verdade, perguntam o que é a verdade. Foi o que Pilatos perguntou ao Senhor Jesus Cristo. Em João 18, 37 e 38, Pilatos perguntou o que é a verdade. Essa é uma pergunta de muitas pessoas, é a pergunta da humanidade, é a pergunta que está no coração do ser humano. Pessoas trocam de religião em busca da verdade, vão às mais diversas seitas em busca da verdade, leem livros em busca da verdade, consultam filósofos em busca da verdade, andam de uma parte para outra em busca da verdade, buscam ter mais conhecimento, mais inteligência, mais sabedoria, para poderem, eles pensam que dessa forma encontrarão a verdade. Mas para você ter um encontro com a verdade, só há um jeito, só há um modo, só há uma maneira, só há um caminho provido por Deus para você se encontrar com a verdade. É ter um encontro com Jesus Cristo, um encontro com o Salvador, um encontro com o Redentor, um encontro com o Libertador, um encontro com Deus. E este encontro com o Senhor Jesus Cristo mudará o rumo da sua vida, mudará o destino da sua vida. Esse encontro com Jesus Cristo que trará libertação, transformação, purificação, santificação. E a partir desse instante que o homem se encontra com a verdade, e o homem se encontra com Jesus Cristo, a vida do homem é transformada radicalmente, completamente, totalmente, através da unção e do poder do nosso Deus. Porque Jesus Cristo é o eu sou, a verdade absoluta. Só Jesus Cristo podia dizer eu sou. Nenhum homem pode dizer eu sou. O homem pode dizer quem sou eu, mas somente Jesus Cristo pode dizer eu sou. Ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14, verso 6.
Ele disse: eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou a brilhante, resplandecente estrela da manhã. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Só Ele é a verdade absoluta. Só Ele é que pode dizer: eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você necessita. Você está doente? Eu, diz Jesus, sou Jeová, Rafa, o Deus que te cura, o médico divino que quer te curar nessa tarde. Você está passando necessidade? Jesus fala contigo: eu sou Jeová Jiré, o Deus da providência, o Deus provedor. Quando a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E essa verdade não é uma verdade fictícia, é uma verdade que deve se manifestar na vida do cristão, na vida do filho, da filha de Deus. Não é apenas você dizer que tem a verdade, não é apenas você dizer que tem Jesus Cristo na tua vida, é a verdade de Deus se manifestando na tua vida, se manifestando em novo nascimento, se manifestando em uma mudança na tua vida. Eu tenho visto, eu tenho ouvido grandes pregações muito bonitas, pessoas nas rádios, pessoas até mesmo em DVDs, pessoas até mesmo em programas de televisão, em programas de rádio, em conferências, em congressos, grandes pastores, homens que se titulam grandes nesta terra, pregando, muitas vezes muito bonito, uma pregação muito eloquente, e muitas vezes eles dizem: porque o amor de Deus, porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar o nosso próximo, devemos amar os nossos irmãos, devemos amar as almas que estão perecendo. E são muitas vezes pregações bonitas, mas muitas vezes eu fico pensando que eu não tenho visto o efeito destas pregações na vida destas pessoas. E a Bíblia está dizendo que a verdade de Deus tem que se manifestar na nossa vida. Eu me lembro que certa vez eu fui num culto, e aquele culto era um culto maravilhoso, e ali havia um pregador eloquente, um pregador usado de uma maneira extraordinária, e o tema daquele pregador era o amor de Deus. Ame até o seu inimigo, ame o que te persegue, ame o que te calunia, ame o que te deseja o mal, ame as almas, ame a Deus, ame o teu próximo, ame. E aquele pastor falava amor, 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 falava muito bonito, e a igreja glorificava, parecia um grande Pentecoste, segundo muitos dizem por aí, que usa esta palavra Pentecoste, pentecostal, parecia um grande culto, maravilhoso culto. Terminou aquele culto, e eu fui para uma parada de ônibus, estava caindo uma garoa, uma chuva, e ali então eu vi um grupo de pessoas que vinham, saindo ali da igreja, e aquelas pessoas eram obreiros, suas esposas, e passaram por mim e viraram a cara, passaram por mim e não me deram a paz do Senhor, passaram por mim e não me cumprimentaram. Ora, aquele culto havia sido tão lindo, tão bonito, uma palavra tão bonita, é amor, amor. Mas veja bem, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz: não amemos de palavra, mas em obras de verdade. Primeira Epístola de João, capítulo 3, e verso 18. Não amemos de palavra, mas em obras e verdade. Veja bem, a pregação era bonita sobre o amor, só estava faltando praticar o amor ao seu irmão, praticar o amor ao seu semelhante. Eu vejo tantas pregações bonitas falando em amor, e a verdade de Deus, ela se manifesta em amor. O amor de Deus se manifesta na nossa vida, e pessoas pregam muito sobre o amor, mas quando o seu irmão está passando necessidade, está passando fome, não estende a mão, não são capazes de levar um sacolão de alimentos à sua casa, não são capazes
de estender a mão àquele irmão que está necessitado. Pregam muito sobre amor, falam sobre amor, mas quando aquele irmão está lá no hospital, não vão visitar. Quando aquele irmão está doente, precisando de uma visita, não vão na sua casa, não colocam os pés na casa das ovelhas do seu rebanho. É um amor falso, é um amor egoísta, mas o amor de Deus, o amor ágape, o amor divino, que através dessa verdade chamada Jesus Cristo é derramado no meu e no teu coração, ele faz com que nós transforme este amor em obras de amor, praticando o amor, realizando o amor de uma forma maravilhosa e perfeita na presença de Deus. Deus abençoe o presbítero Paulo Teixeira. A verdade de Deus, ela tem que se manifestar na minha vida, tem que se manifestar na tua vida. Deus está farto, Deus está cheio de pregações bonitas, de pregações floreadas, de pregações muitas vezes teológicas, muito bonitas. Pregam, mas não praticam o amor. Veja bem, meu irmão, que eu tenho praticado o amor. É entre as ovelhas do meu rebanho, quando eu encontro alguém precisando de uma ajuda, casais que estão amigados, eu me ofereço até mesmo para pagar o casamento, os papéis daquelas pessoas, para que possam consertar a sua vida na presença de Deus. Quando um membro da minha igreja está no hospital, lá estou eu visitando, lá estou eu praticando amor, porque eu tenho a verdade, e a verdade de Deus se manifesta em amor na minha vida. Ontem lá estava eu, no Jardim América, praticando amor, visitando os necessitados, caminhando pelas ruas, levando a oração, levando a palavra nos lares atribulados. Depois eu subi no meu ônibus, lá fui eu para o Capão do Leão, mais uma etapa, orando por pessoas idosas, orando por pessoas que estão passando por dificuldade financeira. Me chamou ali um homem que estava em depressão, estava ali triste, aflito, desesperado, e lá vou eu andando, gemendo e chorando, praticando o amor, porque o amor tem que ser praticado. Eu não venho aqui apenas pregar aqui nessa rádio, mas eu pratico aquilo que eu prego, eu pratico essa verdade que eu mostro, porque a igreja que tem a verdade tem que se manifestar no meio do povo, no meio dos obreiros, na vida do rebanho, na vida das pessoas. A verdade tem que estar presente, transformada em obras na minha e na tua vida. A verdade de Deus é manifesta em uma vida de santidade, separação do mundo, separação das vaidades desse mundo, separação dos maus costumes desse mundo, separação dos vícios deste mundo, separação das músicas profanas deste mundo, separação da vida promíscua desse mundo. Aquele que tem a verdade, a santidade de Deus se manifesta na sua vida, e as pessoas olham e dizem: ele está diferente, ela está diferente. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 13, e verso 18: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6, que aquele que diz que está nele, aquele que diz que está em Jesus Cristo, deve andar como ele andou. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, verso 5, que no nosso coração, na nossa vida, tem que haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você é um cristão e você tem a verdade, como é que o seu coração está cheio de ódio? Como é que o seu coração está cheio de ira? Como é que o seu coração está cheio de ciúme? Como é que o seu coração está cheio de inveja? Como é que o seu coração está cheio
cheio de orgulho? Como é que seu coração está cheio de vaidade? Como é que seu coração está cheio de falsidade? Como é que seu coração está cheio de fofoca? Como é que seu coração está cheio de calúnia? Como é que seu coração está cheio de pensamentos imundos? Meu irmão, minha irmã, essa libertação nessa tarde, a verdade que Jesus quer se manifestar na sua vida, não quer mais ser uma utopia na tua vida, quer ser uma realidade na tua vida, quer operar na tua vida, quer transformar a tua vida, manifestando na tua vida uma vida de santidade, tirando os maus sentimentos. Há um espírito imundo, há um espírito das trevas do outro lado do rádio, querendo impedir essa mensagem, querendo impedir essa pregação. Eu ordeno em nome de Jesus que essa obra do diabo, essa obra do inferno, caia por terra, 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 em nome de Jesus Cristo. Porque operando Deus, quem impedirá-se Deus? Ele é por nós, Ele é por mim, Ele é por ti. Quem será contra nós? Com certeza, meu irmão, uma santidade que não é uma santidade aparente, uma santidade verdadeira. Muitos têm uma santidade aparente. Irmãos têm o cabelo comprido, o vestido comprido e a língua mais comprida ainda. Muitos aparentam santidade, mas é uma santidade aparente, não é uma santidade verdadeira. A santidade verdadeira, ela vem de dentro para fora. A mudança de Deus começa por dentro e vai se mostrando por fora. Muitos dizem, eu não faço isso porque o meu pastor não permite. Eu uso a roupa desse jeito porque meu pastor, ele não permite usar outro tipo de roupa. Eu não fumo porque a minha igreja não permite. Eu não bebo porque a minha igreja não permite. É uma santidade aparente, mas estão loucos para ir pular no carnaval. Estão loucos para ir para o baile. Estão loucos para ir para o mundo. Se não tivesse essas regras, eu iria desfilar na escola de samba. Se não tivesse essas regras, eu ia lá para o bailão, eu ia lá para a danceteria, a santidade falsa, a santidade farisaica, a santidade dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos doutores da lei, uma santidade falsa, uma santidade enganosa, só de aparência, mas a santidade verdadeira. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, espírito, alma e corpo, primeiramente no espírito, na alma e depois no corpo. Quando essa verdade de Deus, chamada Jesus Cristo, se manifesta, santificando a tua vida, começa a te limpar por dentro, começa a te purificar por dentro, tira os maus sentimentos, te liberta dos vícios, te liberta do cigarro, te liberta do alcoolismo, te liberta das drogas, te liberta dos maus costumes. Então a santidade começa a se manifestar no corpo, começa a se manifestar por fora. Você, minha senhora, começa a ter vergonha de andar seminua pelas ruas, de andar com roupas indecentes. Você, meu senhor, começa a ter vergonha daquelas coisas que você praticou lá no mundo. Então a santidade está se manifestando de dentro para fora, primeiramente no espírito, e depois ela se manifesta no teu corpo, nas obras diárias, todos os dias da tua vida. A santidade de Deus e a verdade de Deus se manifestam, trazendo-nos a uma vida de oração. Se você tem a verdade, você vive uma vida de oração. Você é como Daniel, no capítulo 6, verso 10, no livro de Daniel. 3 vezes ao dia, Daniel orava, Daniel conversava com Deus, Daniel mantinha o seu encontro diário com Deus, o seu encontro com o Todo-Poderoso. Se você tem a verdade se manifesta em você viver uma vida de oração na presença de Deus.
Deus. Nós vimos que nos dias de hoje os homens têm abandonado os cultos de oração. Há tantos cultos nas igrejas, é culto do dinheiro, é culto da prosperidade, é culto para abençoar a vida econômica, é culto até de casamento. Tem igrejas que tem culto até para casar, é para o solteirão desencalhar, é para fazer casamento, culto do amor, culto não sei do que, é o culto da cura divina, mas o culto de oração é 2 ou 3 ali reunidos no nome do Senhor, orando e buscando a presença de Deus. Meu irmão, não despreze o culto de oração, é o melhor culto da igreja. Eu sempre digo por onde eu passo, pregando o evangelho, é o melhor culto, é o culto de oração, onde você dobra seus joelhos, você fala com Deus e Deus fala contigo, e você então é cheio do poder do Espírito Santo. A verdade de Deus se manifesta trazendo sabedoria à tua vida. Você encontrou a verdade, você encontrou Jesus Cristo. Você não será mais enganado por falsas doutrinas, não será enganado por heresias, não será enganado por filosofias humanas, por religiões humanas, por pregadores que distorcem a verdade, porque você tem a verdade que é Jesus Cristo, e a verdade te dá sabedoria, a verdade te dá revelação, a verdade te dá discernimento da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia e você tem essa verdade, a Bíblia se abre diante de você. A Bíblia não é mais um livro selado, a Bíblia é um livro aberto, porque você tem a revelação de Deus, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento que Deus te dá, revelando os mistérios divinos, revelando as doutrinas maravilhosas da palavra de Deus. A verdade de Deus se manifestará trazendo poder à tua vida, trazendo unção à tua vida. Quando você tem a verdade, quando você tem Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo disse em Lucas, capítulo 10, verso 19, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Você tem a verdade, você tem Jesus, você tem poder, você tem autoridade para expulsar o diabo do teu caminho, para expulsar esse espírito imundo que quer entrar na tua casa, no teu lar, na tua família, para expulsar essa enfermidade. Você tem poder, porque Deus te encheu do seu poder. No momento que você encontrou com a verdade, recebeu a verdade, você tem essa autoridade, você tem esse poder para resistir o diabo, e o diabo fugirá da tua vida. Você tem poder para expulsar os demônios, você tem poder para expulsar as enfermidades, as doenças, você tem poder para expulsar as perturbações, você tem poder para expulsar as obras de feitiçaria, você tem poder para expulsar todo mal que se levanta contra a tua vida. Esse poder vem de Deus. Seja cheio do poder de Deus, seja cheio da unção de Deus, seja cheio da glória de Deus, seja cheio da Shekinah de Deus. Receba na sua casa, receba na sua vida esse poder divino, esse poder extraordinário, esse poder que despedaça as obras de Satanás. Esse poder irá se manifestar em cura, irá se manifestar em milagres, irá se manifestar em dons espirituais na tua vida. Você vai receber curas, você vai receber milagres de Deus na sua vida, você vai receber dons espirituais. Para quê, pastor Flávio? Para você propagar a verdade. Não basta você ter a verdade, você tem que compartilhar essa verdade que você recebeu com outras pessoas que precisam dessa verdade. Almas sedentas da verdade, almas que estão sofrendo, estão perecendo, estão se suicidando nessa hora, pessoas que precisam de alguém que chegue até elas
hoje leve essa palavra, leve essa verdade que liberta, leve essa verdade que transforma, e você, meu irmão, minha irmã, será um portador da verdade, você será um mensageiro da verdade, você poderá levar essa verdade até aquelas pessoas que estão precisando, para que elas venham e entreguem a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, a verdade de Deus, ela se manifesta na nossa vida. Pra que me leve ao seu poder, agora entrega até mim. Pra que me leve ao seu poder, ó vinde amigo, vem junto a nós, ouvi. A Bíblia diz em Atos capítulo 11, verso 26, ali pela primeira vez foram os discípulos chamados de cristãos. A palavra cristão significa seguidor de Jesus Cristo. Você é seguidor de Jesus Cristo. Você é seguidor dessa verdade. Então essa verdade vai se manifestar. Você será um cristão, não um crente, porque crente, o crente mais velho, a Bíblia diz, Tiago capítulo 2, verso 19, é Satanás. O crente mais velho, não basta ser crente, você tem que ser um cristão. Isso é tudo que Cristo é, irá se manifestar na sua vida. Cristo é amor, o amor de Deus irá se manifestar na sua vida. O meu convite ao pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Cristo é humilde e manso. Ele disse em Mateus 11, 29, vinde e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então você será manso. Você não será aquela pessoa nervosa, irritada, aquela pessoa soberba, orgulhosa, se achando o grande pregador, se achando o melhor pastor da região. Não, você será uma pessoa humilde e mansa, porque tudo que Cristo é, tudo que a verdade é, que Jesus Cristo se manifestará na tua vida. Cristo é misericordioso, e as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus, diz a Bíblia, se manifestam a cada manhã. E se Cristo é misericordioso, quando você olhar para o teu irmão, quando você olhar e ver os defeitos do teu irmão, você terá misericórdia dele. Você não vai apenas apontar o dedo, você não vai rir daquele que está caído, mas você exercitará misericórdia, estenderá a mão para ajudar aquela pessoa, porque Cristo é misericordioso, e você será misericordioso com aquele irmão que precisa da sua ajuda, que precisa do seu apoio, que precisa da sua mão estendida para levantá-lo, para que ele volte a ser uma bênção na presença de Deus. Cristo manifestou paciência aqui nessa terra. Ele teve paciência com a dureza do coração dos homens, dos seres humanos. E se Cristo é paciente, Ele tem tido paciência para contigo, tem te aturado 365 dias por ano, e se for ano bissexto, 366 dias, e você vai ter paciência com o teu irmão, você vai ter paciência com o pastor da tua igreja, você terá paciência com os irmãos, com as irmãs, você terá paciência com a tua esposa, com o teu esposo, você terá paciência com teus filhos, você, filho, terá paciência com teu pai, e você terá paciência, porque esse Deus que teve paciência e continua tendo para contigo, Ele irá manifestar a paciência divina na tua vida. Deus abençoe nosso irmão João Carlos, pastor João Carlos, que ligou para nós. Deus abençoe
em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, eu oro em favor de todos os nossos amados e diletos radiovintes, para que a tua verdade preciosa e maravilhosa venha se manifestar na vida de cada um de nós, na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida desse pastor, desse evangelista, desse missionário, desse obreiro. A verdade, a Bíblia, a palavra original, o Senhor Jesus Cristo venha se manifestar de uma forma poderosa, extraordinária, na vida dele, na vida dela, Pai, e que essa pessoa, a partir de hoje, possa manifestar a verdade a esse mundo perdido, a esse mundo necessitado, a esse mundo que anda sem rumo, sem direção, Pai, a essas pessoas que andam em círculos, que andam de uma parte para outra, sem terem tido um encontro com a tua palavra, Pai, mas que a partir de hoje haja uma mudança total e perfeita nas suas vidas. A minha humilde e simples oração nessa tarde: cura o doente, Pai, liberta o oprimido, alegra o que está triste, aquele que está fraco, fortalece na graça do seu poder. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo.